Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais uma caixa postal, o quadro aqui do canal onde a gente responde as perguntas que vocês deixam nos comentários com a hashtag caixa postal. E que nem eu já falei aqui antes, a gente está recebendo muita mensagem de vocês, tá até difícil de responder uma por uma, eu tô agrupando por temas. E o tema de hoje é o time do Vasco em 2018, né? O que esperar do time do Vasco em 2018? Vamos responder as perguntas de vocês aí. O distrital Wesley Silva quer saber, pelo desempenho que Zé Ricardo demonstrou até agora, você acha que ele deve permanecer em 2018 ou acha que ainda não dá para avaliar até agora? Ou acha, faltou deixar a opção aqui, que já dá para avaliar e não dá para ele ficar, né? Você esqueceu essa opção, né? Você só deu, acha que deve ficar ou acha que não dá para avaliar? Falando sério aqui agora, eu talvez seja aí minoritário nessa opinião, mas não estou muito satisfeito com o trabalho do Zé Ricardo não, sabe? Tem conseguido os resultados, teve o mérito de fazer o Vasco não ter mais chances de ser rebaixado, beleza, mas o que me incomoda é que tá muito chato ver os jogos do Vasco. Esse Vasco do Zé Ricardo não dá nenhum tesão de ver. O Vasco mal chega no ataque, não cria possibilidades de gol. Então, isso tem me incomodado bastante. Agora, vai tirar o Zé Ricardo e vai trazer quem pro lugar? Vai trazer o técnico revelação do Volta Redonda? O assistente técnico do último treinador do Atlético Goianiense, sabe, esses caras desconhecidos? Pode trazer um cara desses, que é o padrão Eurico Miranda de trazer técnicos, eu ficaria com o Zé Ricardo. Se por acaso a diretoria do ano que vem for uma nova diretoria, quiser investir num treinador de ponta mais qualificado, um Abel, um Leverkusen, você pensem no nome aí, eu acharia maneiro. Começar um trabalho desde o começo do ano, com um treinador mais consagrado, que vai fazer um trabalho mais sólido, eu aprovaria essa medida. Se não for para isso, deixa o Zé Ricardo mesmo, né, que muito provavelmente atingiu a meta aí para a qual ele foi contratado, né, que foi não deixar o Vasco ser rebaixado, e vamos torcer para no ano que vem, uma pré-temporada, com ele montando o time mais à feição dele, tendo mais tempo para treinar a equipe, ele monte um time um pouquinho mais ofensivo, né? Porque esse aí que a gente tá vendo, tá dando dó de assistir, tá dando dó. Guilherme Vaz quer saber aqui, ó. Você acha que o Vasco deveria participar da Florida Cup, em que o Vasco tem contrato e vai ganhar uma grana, ou desfazer o contrato e fazer um planejamento nessa pré-temporada? Guilherme, eu não sei exatamente quais são aí os trâmites do contrato. Se o Vasco puder rescindir esse contrato sem ter que pagar multa, sem ter que sair devendo de uma parada que ele entrou para ganhar dinheiro, eu acho que vale mais a pena o Vasco desistir do Florida Cup, sim. Por quê? Porque não é tanto dinheiro assim que dá para o Vasco, entendeu? Não é uma bolada irrecusável, tanto que já teve outros clubes aí, eu sei que cada clube é uma negociação, mas que desistiram de participar no ano passado justamente porque o dinheiro não era tão grande assim. E aí, nesse caso, como o Vasco não tem o plantel mais qualificado do Campeonato Brasileiro, né? Não tem as condições mais ideais de CT, de preparação, né? Que permita abreviar uma pré-temporada sem muitos efeitos colaterais. Como não tem nada disso, eu acho que atrapalhar o planejamento, atrapalhar a preparação, que vai ser sentida o ano inteiro, a temporada inteira, para ganhar uns trocados lá fora, eu acho que não vale a pena. Muito melhor ficar aqui no Brasil, preparar o time para começar a temporada já com uma identidade melhor formada, já com um grupo mais coeso. Vai dar muito mais lucro lá na frente, né? Com o Vasco indo bem nas competições, atraindo os torcedores para o estádio. Isso vai gerar muito mais lucros a longo prazo para o Vasco do que o possível dinheiro que ele vai ganhar participando de uma Florida Cup. O Muller Alves pergunta aqui, Felipe, o Conca ou o Oscar, ou os dois juntos, seriam uma boa no Vasco? Ou também iria falar que eles, ou pelo menos o Conca, já tá velho? Ô Miller, o problema do Conca não é tá velho, né? Não é idade. O problema do Conca é que ele tá quebrado, né? Ele foi pra China, arrumou uma contusão lá que não conseguiu se tratar de jeito nenhum. O Flamengo trouxe ele de volta, confiando que ia conseguir fazer ele se curar. Tá aí uma temporada inteira e cadê o Conca, que não tá jogando? Quer dizer, é um jogador que se recuperar
ainda vai ter um baita trabalho de recondicionamento físico, de voltar à velha forma, para talvez ser aquele velho Conca que encantou aí a torcida do Vasco, do Fluminense, quando jogou por esses clubes. Então o Conca eu não contrataria, porque não por questão de idade, mas por essa questão física mesmo aí. Uma aposta muito alta, entendeu? O Vasco não tem dinheiro para ficar fazendo essa aposta. O Flamengo fez lá, rasgou dinheiro com o Conca, tudo bem. Os caras estão saindo dinheiro não sei de onde, trouxeram o Diego, trouxeram o Everton Ribeiro. Aí você pode fazer uma aposta dessas. Se o Conca tivesse dado certo, era mais um. Não deu, tem esses. O Vasco está longe de estar com o mesmo arsenal financeiro do Flamengo aí. Tem que dar um tiro mais certeiro. Tem que apostar num cara que a chance de dar certo, de já chegar estourando, seja muito maior, né? Então o Conca eu não traria, não. O Oscar, se você está falando do mesmo Oscar que eu estou imaginando, aquele que jogou no São Paulo, no Inter, no Chelsea e agora está lá na China, porra, esse aí, cara, seria um sonho de consumo, eu acho que para qualquer vascaíno, né? Com certeza ele vem, vira ídolo do time, leva o Vasco nas costas. Agora, ele foi uma das contratações mais caras do campeonato chinês do ano passado. O campeonato chinês que faz as contratações mais caras do mundo. Você acha que o Vasco vai ter bala na agulha para tirar o Oscar lá do mundo chinês? É muito complicado, né? Ele vai ter que querer sair de lá, querer voltar para o Brasil, e no dia que ele quiser fazer isso, todos os clubes brasileiros vão fazer fila para tentar fazer ele ir pro time deles. O Vasco tem condições de disputar aí, entrar em leilão por jogador com os outros clubes do Campeonato Brasileiro? Infelizmente hoje não, né? Então, respondendo sua pergunta, o Conca eu não traria porque eu acho que seria uma aposta muito arriscada. O Oscar eu adoraria ver no Vasco, mas eu acho que as possibilidades dele vir são quase impossíveis. O KR Gameplay MCPE quer saber, Ramon, Breno, Jean, Gilberto, renovam com o Vasco? Quem tá mais talhado para responder essa pergunta aqui é o vascaíno sincero, não é verdade? É ele que costuma estar por dentro das movimentações contratuais do Vasco lá. Mas dando aqui os meus 2 centavos sobre o assunto, eu acho que Ramon e Breno devem ser fáceis de renovar. Afinal de contas, eles não estão com vínculo contra o clube, né? O Ramon já estava sem vínculo com o clube turco lá. É só o Vasco querer e o jogador querer que a gente renova. O Breno também. O contrato dele com o São Paulo acaba esse ano, então não tem como ele interferir. É só o Breno e o Vasco querer que renova. São 2 jogadores que viraram titulares absolutos do time, são destaques da equipe, então não vejo por que eles não renovariam. O caso do Gilberto e do Jean já são mais complicados, porque são jogadores que vieram por empréstimo e que ainda têm contrato com seus clubes lá de origem que detêm os seus direitos, né? O Jean, o Corinthians, e o Gilberto, a Fiorentina. Então, antes de ver se vale a pena renovar ou não com eles, né? Quando eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre a reformulação para o ano que vem, eu falei que o Jean deveria ser devolvido, e a galera até hoje está reclamando lá nos comentários. Eu falei muito em função disso, porque eu acho que esses jogadores primeiro tem que ver com os clubes. Primeira coisa que tem que fazer, eu acho que é falar: Corinthians, você vai querer o jogador de volta ou a gente pode ficar mais um tempo com ele? Fiorentina, você vai querer o Gilberto de volta ou a gente pode ficar mais um tempo com ele? Se a resposta for negativa, aí eu acho que nem vale a pena tentar ficar brigando, negociando, porque os caras vão estar com a faca e queijo na mão e o Vasco tendo que aceitar qualquer imposição deles. Aí não acho que sejam jogadores, por mais que eu goste do Jean, por mais que eu goste do Gilberto, não são jogadores pelos quais vale a pena o Vasco ficar fazendo loucura também não. Se for fazer loucura, vamos escolher um jogador com mais potencial aí, né? E esse é o problema de ficar trazendo tanto jogador emprestado. Por isso, quando eles vieram por empréstimo, eu reclamei. A situação deles agora pode ficar muito parecida com a do Riascos, por exemplo. No meio do ano passado, o Vasco estava feliz com o Riascos estava feliz com o Vasco, só que o passe do Riascos era do Cruzeiro, acabou o empréstimo, o Cruzeiro falou: ou ele volta, ou você me dá aqui um caminhão de dinheiro. O Vasco não tinha caminhão de dinheiro para dar. O que fez? Esperneou, brigou, Riascos acabou saindo do Cruzeiro brigado e não conseguiu voltar para o Vasco. Então, esses dois aí vão depender muito mais da boa vontade ou da falta de interesse de Corinthians e Fiorentina do que necessariamente uma vontade do Vasco ou do jogador. Lucas Caio, faz uma lista de jogadores de time pequeno que você contrataria para o próximo ano. Lucas,
eu não acompanho tanto os campeonatos estaduais, Série B, eu não vejo jogos desses campeonatos. Então fica difícil para mim de fazer uma lista de quem eu acho que deve vir, sabe? Eu não vou aqui, porque eu vi um jogo do Vasco, um time pequeno, um jogador se destacou, ou porque eu estava passando na televisão, vi um jogo, achei que um jogador interessante, eu vi um gol que ele fez nos gols do Fantástico. Esses elementos são poucos para você dizer se um jogador é bom ou é ruim, entendeu? Então não vou me comprometer com isso aqui. Eu acho que o Vasco tem que estar ligado, tem que estar com olheiros espalhados pelo Brasil aí, observando, analisando, vendo o jogador jogar vários jogos consecutivos, em várias épocas do ano, fazendo um monitoramento permanente mesmo. E aí sim, poder chegar a nomes com potencial de maneira mais concreta, né? Apostar com mais firmeza em quem deve ir para o Vasco. Ficar contratando jogador por DVD, né? Só de ver DVD, achar que o cara serve pro Vasco, eu acho que não funciona. O Rodrigo, 121929, faz uma pergunta parecida. Qual jogador no momento você contrataria por um bom preço para o Vasco? Então, a mesma coisa que serve para jogador de time pequeno aí, serve mesmo para os jogadores mais estrelados, né? Não estou vendo, não estou acompanhando, a questão do financeiro é difícil de avaliar, cada caso é um caso, então fica difícil de falar em nomes. De maneira geral, quando me fazem esse tipo de pergunta, eu respondo que eu procuraria, analisando o mercado, se eu fosse dirigente, jogadores que têm identificação com o Vasco, que já passaram por aqui e que ainda estão jogando em alto nível. A saber, o próprio Diego Souza, ver se ele não quer sair lá do Sport para vir para cá, o Allan Kardec, o Rômulo, Alan, mas jogadores de potencial bom em alto nível com potencial, né? Ficar falando de Montoya, Bernardo, esses Rafael Silva, jogador que já passou pelo Vasco e acabou por um motivo ou por outro saindo do Vasco, aí esses aí não, né? Esses aí eu prefiro contratar jogador novo, sei lá, né? Pelo menos quanto menos conhecido for, mais esperança a gente tem de que pode dar certo, né? O J. Vinícius quer saber aqui, ó, que jogadores eu acredito que devem renovar mais facilmente para o ano que vem. Perguntando de renovar, então tem que considerar assim, tem jogadores que o contrato se estende por 2018, né? Então, por exemplo, Luiz Fabiano, Nenê, Martins Silva, a maioria da molecada da base, o Anderson Martins, esses jogadores todos já estão garantidos aí para o ano que vem, a menos que o Vasco ou o próprio jogador queiram ali romper o contrato, porque eles têm contrato ainda atravessando a próxima temporada. Dos que vão ter contrato acabando no final do ano, quais que acham que são mais fáceis de renovar? Os que não vão ter mais vínculo com seus clubes, né? É o caso do Breno e do Ramon, que eu já falei aqui. Agora, os outros que ainda vão ter contrato, Kelvin, Gilberto, Jean, Manga, o Wellington, esses vão ser mais complicados, entendeu? Isso vai depender do clube que tem a posse lá do contrato deles, querer deixar eles com o Vasco ainda. Eu acho mais difícil de acontecer a renovação nesses casos. A Dulce Ramos quer saber aqui. Queria muito que você comentasse a respeito dos jogadores que têm seus empréstimos encerrados no final do ano e também dos meninos da base que subiram. Você acha melhor dar mais espaço para esses meninos no Carioca para ver se conseguem se firmar e evitar contratações desnecessárias ou até mesmo de jogadores medianos? Ou tem que começar contratando jogadores desde dezembro e deixar os meninos da base como opção no banco? Qual seria a melhor estratégia do Vasco para reforços na próxima temporada? Dulce, eu concordo muito com a sua estratégia aqui. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Eu acho que jogador por empréstimo não é solução. É tapar buraco, não resolve o problema, é enxugar gelo, porque o jogador não é do Vasco. Então, no final, se há uma valorização, quem se aproveita dessa valorização é o clube que emprestou o jogador e não o Vasco, né? Trazer jogador em final de carreira também, ou jogador mediano, só para tapar buraco no elenco porque foi mal planejado, eu também não acho que é uma boa solução. Então, se eu fosse fazer um planejamento para o ano que vem, o que eu faria? Veria quem sobrou aí do Vasco no final, né? Que nem eu já comentei, jogadores que ainda têm contrato até mais um ano, pelo menos, jogadores que a renovação é tranquila, e esses formam a base do Vasco para o ano que vem. A partir daí, eu iria ver quais são os pontos do elenco mais fracos, na minha opinião, o meio campo de mais velocidade, mais força, um atacante de lado de campo, talvez, até mesmo um centroavante, um volante de qualidade que sabe marcar e sair com qualidade. O que não falta são posições carentes no Vasco, né? Estabelece ali um ou dois, vou atrás de jogadores craques,
jogadores que venham para ser ídolo, jogadores incontestáveis. Conseguir trazer 1, 2, 3, vai depender aí do dinheiro disponível, das negociações. Trouxe esses jogadores? Beleza. Faltou o que agora? Tem a base desse ano, tem esses 2, 3 que eu trouxe aí que são craques. Tá faltando gente ainda? Completa com a molecada da base. Completa com a molecada da base. Bota jogando desde o começo. Aproveita esses campeonatos, primeiro semestre, que perde muito tempo com o campeonato estadual. Aproveita para dar rodagem para essa molecada aí. Para quando chegar agora, eles estarem mais preparados, né? Para não entrar agora quando o bicho pega, na hora do vamos ver, e às vezes o garoto entra nervoso porque não teve tantas possibilidades. Esse seria o meu estratagema aí para o ano que vem. E finalmente, o Eduardo Dudu quer saber: Felipe, o que você espera do Vasco para 2018? Eduardo, essa resposta só pode ser dada definitivamente, de maneira mais concreta, depois do dia 7 de novembro, quando a gente souber quem vai ser o presidente do Vasco aí pelos próximos 3 anos. Se for um Júlio Brandt, um Campelo, eu tenho mais confiança de um Vasco forte, um Vasco competitivo, pelo menos, né? Que consiga entrar nas competições, no mínimo, vendendo caro suas derrotas, conseguindo bons resultados, conseguindo agradar sua torcida, né? Se não ainda um time que entre em campeonatos importantes como um dos favoritos ao título, um que possa pelo menos incomodar durante as competições e, em algum momento, pelo menos, dar aquela esperança para a torcida de que isso seja possível. Se for o Eurico Miranda, se continuar o Eurico Miranda, aí eu já espero mais do mesmo, mais do que a gente tem vindo até agora, elencos medíocres, disputando meios de tabela, e isso na melhor das hipóteses, isso a gente não estiver brigando novamente para não cair. Beleza? Então é isso, galera. Hoje eu respondi mais uma vez aí perguntas de vocês. Hoje o tema foi o time do Vasco para o ano que vem. Deixem aí nos comentários outras perguntas com a hashtag Caixa Postal, eu vou juntando, vou assimilando aqui e quando abrir um espaço na agenda do canal, a gente volta a responder. Aí é importante que vocês assinem o canal, né? Assinem o sininho de notificações ali, para quando tiver uma próxima Caixa Postal sobre Vasco, vocês souberem no vídeo, não é verdade? Então, façam isso aí, curtam o vídeo também, não custa nada? Então beleza, a gente vai se falando.